O fundador da Apple sempre mostrou ter uma mente diferenciada das outras pessoas e fez parte da história da humanidade, dando início a uma das empresas mais relevantes de todos os tempos. Com sua super influência no mundo inteiro, juntamente com suas criações, esse empresário teve uma vida muito movimentada e muito diferente das outras. E nesse vídeo, mostraremos 10 fatos incríveis sobre Steve Jobs que você provavelmente não sabia. Sejam todos muito bem-vindos ao Luxury Class. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no canal. Número 10. Era Zen budista. Quando era mais jovem, Steve se converteu ao budismo ao passar alguns meses na Índia, e até mesmo cogitou em se tornar um monge, o que o faria abrir mão da sua vida de empresário e não teria criado a Apple. Mesmo não se tornando monge, Jobs se manteve com esse estilo de vida, voltando para os Estados Unidos com a cabeça raspada e se casando em 1991 em um templo budista. Número 9. Foi deixado para a adoção. O pai de Jobs, John Jandali, era um sírio muçulmano que migrou para os Estados Unidos na década de 50 para estudar e engravidou Joanne Carroll, mãe de Steve Jobs. Porém, o pai de John era um muçulmano radical e não aceitou um bebê que não viria de um casamento formal, forçando os pais de Steve a colocarem ele na adoção. John e Joanne deram uma única condição aos pais adotivos de Steve, que era que o menino tivesse uma educação universitária. Número 8. Já trabalhou na Atari. O fundador da Apple já participou da equipe de uma das marcas mais reverentes do mundo dos videogames. Jobs foi procurar emprego na empresa em 1974 e se tornou funcionário número 40 na Atari, se tornando técnico, consertando e ajustando placas de circuito, e inclusive participou da criação do jogo Breakout, um jogo de muito sucesso na época. Com o passar do tempo, Jobs começou a receber reclamações, desde falta de higiene a ser agressivo com as pessoas. Porém, Nolan Bushnell, cofundador da Atari, se lembra de Jobs como um jovem brilhante e curioso. Em 1976, Steve Jobs e a Atari se separaram quando Steve fundou a Apple. Número 7. Tinha um salário de $1 na Apple. De 1997 a 2010, Jobs teve uma tradição de receber apenas $1 por ano de salário da Apple, e em 2011, o criador da empresa estava no livro dos recordes como CEO que tinha o menor salário do mundo. Porém, esse modesto salário era compensado em valor de ações. Steve Jobs tinha cerca de 5,5 milhões de ações da Apple, que em 2011 valiam cerca de 1,8 bilhão de dólares. Número 6. Suas notas eram péssimas na escola. Um dos maiores gênios da tecnologia não tinha boas notas quando era jovem, preferindo aprender de formas diferentes das convencionais. Em um teste aplicado nos alunos americanos, chamado GPA, Steve tirou 2,65 de 4, uma nota muito baixa para o teste. Essa informação foi dada por um relatório do FBI, que pesquisou sobre o empresário no governo do ex-presidente George Bush, que cogitou contratar Jobs para trabalhar na administração do seu governo. Número 5. Tinha uma vida bastante alternativa. Durante sua juventude, o fundador da Apple experimentou LSD e disse que foi uma das 2 ou 3 melhores experiências da sua vida. Ele também tinha uma dieta livre de carnes vermelhas, sendo um pescetariano, comendo apenas peixes, frutos do mar, hortaliças, frutas, nozes, cereais, leguminosas, ovos e laticínios. Inclusive, quando descobriu seu câncer, Steve retardou o tratamento químico, alegando que poderia se curar com plantas medicinais e acupuntura. Segundo especialistas em câncer, essa decisão foi o fator que determinou sua morte em 2011. Número 4. Desistiu da faculdade. O fundador da Apple entrou para a Universidade de Reed College, mas após 6 meses abandonou a faculdade, alegando que não queria que seus pais gastassem suas economias com algo que ele não sabia se queria. Mesmo saindo do curso, Steve continuou frequentando o campus da universidade, dormindo no chão dos dormitórios de amigos e estudando apenas o que gostava, vivendo por 1 ano e meio dessa forma. Número 3. Mandou mudar a logo do Google.
Steve Jobs com certeza era um lunático por detalhes, observando cada um minuciosamente, e certa vez ele entrou em contato com Vic Gundotra, pessoa responsável por todas as aplicações do Google Mobile. Ao entrar em contato com Vic, Jobs disse que o segundo O na logo do Google não tinha o tom de amarelo correto, e inclusive pediu para alguém de sua equipe para ajudar Vic a fazer a mudança, e por incrível que pareça, ela gostou da sugestão de Steve. Número 2. Tirou a Apple do buraco. Steve Jobs foi demitido de seu posto na Apple em 1985 por John Sculley. Isso aconteceu após vários conflitos entre Jobs e os diretores da empresa. Após sua saída, Jobs fundou a empresa Next, que em 1996 seria comprada pela Apple por 400 milhões de dólares. Em 1997, Steve retornou à Apple com a função de conselheiro. Em alguns meses, Steve teve que demitir o CEO Gil Amelio, após a empresa sofrer uma das maiores perdas trimestrais da história do Vale do Silício. Com seu retorno, Jobs lançou alguns sucessos na empresa, como o iMac em 1998, iPhone, iPod e iPad. Número 1. Comprou a Pixar. Uma das maiores apostas de Jobs foi comprar a Pixar. Steve comprou a empresa na década de 80, pagando a George Lucas, ex-dono da empresa, uma quantia entre 5 e 10 milhões de dólares. Jobs fez esse investimento dizendo que a computação digital seria o futuro das animações, e manteve suas esperanças na empresa, mesmo ela fechando vários anos no vermelho e sendo muito criticada. Em 1995, a Pixar lançou Toy Story, que foi um verdadeiro sucesso e arrecadou mais de 360 milhões de dólares, mostrando o quão visionário Steve Jobs era e calando a boca de quem o chamou de louco. Em 2006, a Disney comprou a Pixar por 7,4 bilhões de dólares e Steve se tornou o maior acionista da Disney. Claramente, Steve Jobs foi um dos maiores visionários e gênios que nós vimos na área da tecnologia. Graças às suas invenções e suas interferências na área, a tecnologia cresceu muito e sua empresa Apple está marcada na história como uma das maiores de todos os tempos. Mesmo após sua morte em 2011, Jobs ainda é uma das maiores referências no empreendedorismo. E aí, gostaram do vídeo? Me contem aí qual dessas curiosidades vocês acharam mais interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no canal. Até mais!